Bom, agora vamos falar sobre o Porto de Vitória. Agora já faz 2 anos e meio desde a sua desestatização, sendo a única administração portuária privatizada aqui no Brasil. Qual que é o balanço, então, dessa mudança? Para falar sobre isso, eu converso agora com Gustavo Serrão, CEO da Viportes, ele que é, né, a concessionária aí do Porto, e vai explicar mais sobre esses números para a gente, desse case aqui nesse momento. Junto comigo nessa entrevista, nosso diretor de jornalismo lá de Brasília, Daniel Rittner. É sempre bom ter você por aqui, meu querido. Antes de mais nada, deixa eu dar boas-vindas aqui. Muito bom dia para você, Gustavo. Obrigado por ter comparecido aí no nosso estúdio. Obrigada pelo seu tempo. Bom dia, Débora. Bom dia, Daniel. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de discutir sobre infraestrutura e falar um pouco do projeto de transformação que a gente vem fazendo na Viportes. Vamos lá, Gustavo, para poder começar, 2 anos e meio, né, depois dessa concessão inédita, realmente é um modelo inédito aqui no Brasil, do Porto de Vitória. E aí eu quero entender do balanço que você faz nesse momento, o que os números podem revelar para a gente sobre o ganho de eficiência operacional do Porto? Ok, Débora, primeiro eu vou apresentar um pouquinho a Viportes, né, a companhia nova. Então, a gente é responsável pela concessão dos portos de Vitória e Vila Velha, um porto que está em operação, e também pelo desenvolvimento da área de Barra do Riacho, 80 quilômetros ao norte de Vitória. Nós somos a primeira e única autoridade portuária privada no Brasil. Então, o modelo é único. Então, ao longo deste período, a gente fez todo o processo de transição da gestão pública para a gestão privada. Esse modelo se propõe a trazer uma agilidade e flexibilidade para o processo decisório, na negociação dos contratos, e depois de 2 anos e meio, a gente já vê resultados importantes acontecendo. Nesse período, nós assinamos 14 novos contratos, quando a média anterior era de um contrato a cada 4 anos. Com investimentos na ordem de 600 milhões de reais, quase equivalente a uma década do período anterior. E em 2024, nós conseguimos alcançar um incremento em movimentação de 15% em relação ao anterior, quando a média do Brasil foi de 1,2%. Então, hoje, o Porto de Vitória vem crescendo muito mais do que a média do país, e a gente entende que tem muito a ver com esse dinamismo desses novos contratos e com a série de investimentos que a gente vem fazendo. Gustavo, reforçando o agradecimento pela sua vinda aqui no nosso estúdio em Brasília, do ponto de vista de capacidade portuária de atendimento, capacidade de atracação de navios, o que foi feito nesses 2 anos e meio praticamente? Dragagem de manutenção, dragagem de aprofundamento? Eu te pergunto isso porque qualquer obra no setor portuário, olhando do ponto de vista de uma administração portuária, das clássicas companhias docas, é tudo muito demorado. Você vai contratar ali uma dragagem, são processos que envolvem recursos administrativos, recursos judiciais. Uma coisa que deveria ser relativamente simples, apesar da dimensão, acaba demorando anos. Nesses 2 anos e meio, o que vocês fizeram em termos de dragagem, em termos de ampliação da capacidade operacional do porto? Perfeito, Daniel. Então, a gente é um porto multipropósito. A gente atende diversas cargas. E nesses investimentos que a gente fez um grande trabalho de revitalização e modernização do Porto de Vitória. Os investimentos passam por compra de equipamentos, modernização de equipamentos. Por exemplo, hoje nós temos 100% dos portainers que são dedicados ao container completamente modernizados e revitalizados. A gente mais do que duplicou a capacidade estática para armazenamento de grãos no nosso porto. Então, a gente fez uma diversidade de ações, e entre elas, como você falou, a dragagem. A dragagem, nós investimos 30 milhões de reais, foi um processo em tempo recorde junto ao licenciador ambiental do Espírito Santo, e a gente conseguiu dragar o Porto de Vitória, onde a partir dessa dragagem nós conseguimos aumentar em 70% os navios Panamax que acessam o nosso porto. Em Barra do Riacho fizemos a primeira campanha que, junto com o processo de licenciamento que nós iniciamos também esse ano, no ano que vem nós esperamos ter condições de iniciar os projetos na área de desenvolvimento. Agora, Gustavo, pensando no atual estágio, né, que vocês se encontram, o que tem sido mais desafiador nesse momento?
uma mudança de cultura de gestão, porque a gente sabe que esse é um modelo, né, inédito no Brasil de gestão. E aí enfrenta sempre, quando a gente tem mudanças dessa forma, a gente sabe que a gente tem maior resistência nas culturas realmente. Então, é mudar uma cultura de gestão em produtividade interna, ou um maior desafio ainda fica em articular a funcionabilidade do porto com a cadeia logística externa. Eu te pergunto isso porque somente operando em conjunto que a gente pode garantir uma eficiência de ponta a ponta, né? Então, o que ainda trava um pleno desempenho do porto nesse momento? Nós temos desafios um pouquinho em cada um dos pontos que você colocou, Débora. Acho que você foi muito assertiva. De fato, primeiro, você fazer uma transição do modelo de gestão público para privado em um período curto foi um grande desafio. Eu entendo que a gente já passou o grande período de transição. E lembrando, em um modelo único no país, né? Então, está todo mundo aprendendo. Nós estamos aprendendo, os reguladores estão aprendendo. Então, existe um frame definido, mas os detalhes nós estamos construindo em conjunto. E aqui a gente vê a importância da Aveports, né, de participar dessa construção, né? A oportunidade de participar da construção de um novo modelo, ela é única também, e a gente vem se sentindo suportado e numa construção coletiva do país para esse novo modelo. Então, e naturalmente você colocou a questão da cadeia integrada, que para mim é fundamental. Eu sou um profissional de logística, já trabalhei em ferrovia, já trabalhei em portos, já trabalhei com rodoviário. Então, é muito importante que nós, como autoridade portuária, vejamos de fato toda essa cadeia integrada. Então, quando eu olho para um projeto futuro do nosso porto, eu estou olhando para acesso ferroviário, eu estou olhando para capacidade em rodovias, por exemplo, vai ser duplicado a BR-262, que dá acesso ao nosso porto à região de Belo Horizonte. Os nossos 2 portos estão conectados a ferrovias que nos dão acesso ao Centro-Oeste. Então, quando a gente identifica os projetos de hoje e projetos futuros, a gente observa onde a gente é competitivo logisticamente, com a eficiência como um todo. Então, a gente não olha só para o Porto de Vitória, mas a gente olha para o todo. Gustavo, eu costumo dizer o seguinte, né? Quer dizer, só para contextualizar, Débora, a nossa audiência, essa desestatização foi feita ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha um plano desenvolvido no Ministério da Infraestrutura, à época com Tarcísio de Freitas, para a desestatização de várias companhias docas, né? Não parava só ali na administração portuária de Vitória. Isso parou, né? O governo atual tem uma outra visão. Mas eu costumo dizer, essas coisas são muito cíclicas. Hoje o viés é já entra outro governo mais liberal, quer dizer, tudo é muito cíclico. Então, quando se falar novamente, seja daqui a 2, daqui a 8, daqui a 15 anos, em novas privatizações de administrações portuárias, eu acho que todo o mercado vai olhar para a experiência de Vitória, porque é o modelo inédito, digamos, o piloto. E aí, Gustavo, o que a Aveports tiver feito de bom ou de ruim vai pesar muito para o futuro das concessões seguintes. Eu queria te perguntar desse ponto de vista. Você falou muito que deu certo, você está falando de toda a expansão, mas aí eu pediria o olhar inverso. É a primeira vez que um administrador portuário está tendo que se relacionar com o poder concedente, com a agência reguladora dessa forma. E aí eu te pergunto, está funcionando? Você manda ali um pedido de reajuste tarifário para a ANTAQ, isso é deliberado em tempo correto, a regulação para um porto privado está funcionando a contento hoje? Bom, Daniel, a gente está com 2 anos e meio, né? Ainda é um período curto, né? E estamos nesse ciclo de aprendizado. E além da oportunidade que eu tenho de estar liderando a Aveports, a gente também sabe que a gente tem uma responsabilidade. Então, hoje que eu vejo, nós estamos num processo, como eu falei um pouco antes, de construção coletiva desse novo modelo. Tem uma série de detalhes. A gente sabe que o trabalho que a gente fizer na Aveports vai ser aprendido e a gente sabe que a gente está com 2 anos e meio apenas. Então, por exemplo, tem uma previsão no 5º ano da concessão para a gente rever tudo aquilo que achou que foi bom, o que pode ser melhorado. Então, nesse momento, eu me sinto muito suportado pelo regulador, na verdade, por todas as autoridades envolvidas, que todos querem construir conjunto e experimentar esse novo modelo. Muito melhor do que discutir um caso em tese, é você discutir um caso concreto como o nosso.
Então, aqui a gente realmente vai ser protagonista, não só do desenvolvimento da estrutura do Espírito Santo e das áreas de influência que vão para o Espírito Santo, mas também contribuindo com a construção desse novo modelo e compartilhando os nossos aprendizados com toda a sociedade. Uhum. Gustavo, a Viportes também vem negociando o início de operações ferroviárias, né? Ou seja, é uma das intenções da Viportes. Eu quero entender qual que é o potencial nesse momento de transformação logística, claro, dessa integração modal nesse momento para o porto. E o que está faltando ainda para poder isso sair do papel? É muito importante a gente sempre ver a multimodalidade, né? Então, o acesso ferroviário nos conecta com o Centro-Oeste. Então, no ano passado, a gente fez a entrega desta capacidade ferroviária com os armazéns. Né? Os armazéns a gente já vem utilizando para diferentes granéis, utilizamos para café, utilizamos para fertilizantes. E agora nós estamos tentando viabilizar o início, de fato, das operações ferroviárias, com cargas como Gusa, que vem da região de Belo Horizonte, assim como grãos, o retorno de fertilizante. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando para poder viabilizar o início dessas operações, com o objetivo de estar iniciando ainda este ano. Daniel. Gustavo, só para a gente ir encaminhando aqui a conclusão da nossa entrevista, eu queria entender como é que está funcionando numa administração privada a negociação para atrair ou modernizar terminais. Eu costumo usar o exemplo do shopping center, a administração portuária é a administração do shopping center, e aí você tem as grandes lojas, as grandes cadeias, são os terminais, né? O terminal de celulose, o terminal de grãos, o terminal de combustíveis, o terminal de contêineres. Nas companhias docas, o governo faz uma licitação para o arrendamento e isso é amplamente divulgado. Como é que vocês têm feito? Vocês têm conseguido atrair efetivamente? Estão em negociações para atrair novos terminais ou vocês ficam, de alguma forma, amarrados a um plano prévio à desestatização? Não, a gente tem esse modelo, quando a gente fala flexível, ele dá exatamente para a gente uma autonomia, uma liberdade, né? Inclusive redesenhar esse plano. Então, eu não estou amarrado a esse plano prévio, pelo contrário, eu tenho um alto grau de liberdade e a gente está de forma constante acessando, de fato, novas oportunidades. Então, não preciso fazer a licitação, eu posso fazer uma contratação direta, eu posso abrir uma licitação, então eu posso fazer investimento, eu posso pedir com que o explorador faça investimento e eu desconte em tarifa. Então, Daniel, esse é uma das grandes diferenças dos modelos. Eu tenho uma ampla liberdade, a parte regulada nossa, só em cima de 2 tarifas que são obrigadas para acessar o nosso porto, mas Gustavo, eu tenho... Só uma questão, e o que vocês conseguiram efetivamente atrair ou estão em negociação para atrair em termos de terminais? Nós fechamos 14 novos contratos. Cada um desses é uma operação que está associada, enfim, a algum tipo de terminal. Então, a gente tem, multimodal, né? Então, eu tenho contratos em todos os segmentos, né? Acho que eu falei, a gente trabalha com container, granel sólido, granel líquido, carga geral, que são equipamentos e carros, e offshore também. Eu presto serviço para offshore, para a plataforma. Então, a gente tem, de fato, iniciativas em todos os segmentos que estão investindo com novos parceiros e estão trabalhando em novas parcerias também. Perfeito. Gustavo, eu quero muito agradecer tua participação e teu tempo aqui conosco, tua disponibilidade de ir até os nossos estúdios. Conversamos aqui com o Gustavo Serrão, CEO da Viportes. Sempre seja bem-vindo por aqui. Até uma próxima, meu querido. Obrigado, Débora. Obrigado, Daniel. Foi um prazer. Daniel, obrigada pela parceria de sempre. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado pela parceria. Até mais.